Muito bom dia, meu nome é Júlia Favoreto, estou como anfitriã do grupo GCAV SPM 4071 e esse vai ser uma aula sobre os principais pontos abordados no chamado divergente. Eu basicamente vou ler as minhas anotações que eu fiz no meu caderno e vou discorrer a respeito. Então, estarei olhando para baixo porque estarei olhando para o caderno. Muito bem. Bom, foi um evento extremamente impactante. Eu não vou fazer um resumo dos acontecimentos, mas sim um resumo dos conceitos, né? E aí eu começo pela causa do evento, né? Que é ver a mudança que eu quero ver no mundo, né? O evento ele se propôs a trazer o super-humano, né? No qual Nietzsche falava muito mais do que sanar dívidas, né? Essa foi uma fala do Elton para definir a que se propõe o evento e antecipa o desenrolar do que será essa quebra de paradigmas que foi o chamado divergente. Eu não sei se todos vocês estão familiarizados com o conceito de super-humano de Nietzsche, né, o filósofo alemão. Depois eu sugiro que vocês busquem para poder ampliar a consciência sobre o que o Elton trouxe, né? E aí, o que é se conectar a esse super-humano muito mais do que sanar dívidas ou melhorar, conseguir um casamento, enfim. O que a Aliança 2.0 está se propondo agora é, na verdade, viver o super-humano. O que é o super-humano, né? Ubermensch, como o Nietzsche dizia. É viver um ser humano que não usa apenas 10% da sua cabeça animal, como o Raul Seixas também comentava, né? Nós somos seres com uma capacidade incrível subaproveitada. Nossa mente é uma Ferrari sendo usada como um fusquinha, né? Então, o que o Elton está trazendo e que outros pensadores já trouxeram é exatamente isso, né? Da gente conseguir, de fato, atingir o nosso máximo potencial, né? E na perspectiva do Elton, né? Que se conecta, Elton Euler, criador da Aliança Divergente, essa perspectiva do super-humano está intrinsecamente conectada a um despertar da mente e um despertar do que é inconsciente, né? Ou seja, trazer muito mais do que do inconsciente à consciência. Se a gente pensar hoje na estruturação da nossa mente, 90% da nossa mente é inconsciente, né? Ou seja, a gente tem só a pontinha do iceberg na nossa consciência, né? Ou seja, a maior parte do que nos movimenta é oculto. Então, essa proposta, essa nova proposta da aliança é trazer mais desse iceberg, né? Trazer mais coisas à tona, trazer mais coisas à consciência, né? E aí, quando a gente traz mais questões do nosso inconsciente à consciência, a gente passa a atingir uma capacidade mental outra, né? Uma capacidade mental que consegue realmente executar milagres, né? E aí sai dessa perspectiva de que eu tô na aliança porque eu quero sanar a dívida, eu tô na aliança porque eu quero conseguir um casamento, porque eu não consigo sair da casa dos meus pais. Gente, essa é a poeira do que a gente pode ser, né? Então, obviamente, quando a gente entra na aliança, essas são dores legítimas que a gente quer resolver, é importante que a gente resolva, mas o que a gente tem para construir
é infinitamente maior do que isso, assim, absurdamente maior, né? E o convite é para esse novo momento da aliança a gente começar a pensar dessa forma. Eu posso muito mais, muito mais, muito mais do que eu pensei que eu podia até agora, né? O Elton abordou no encontro anterior com o Rafael Jordão sobre a questão da calcificação da glândula pineal. Isso está sendo usado, inclusive, com recortes muito mal feitos, né? A gente sabe que está tendo uma série de ataques e novelas criadas a partir disso. O Elton não é a primeira pessoa que que fala sobre a importância da glândula pineal enquanto uma antena para captar, né? O Elton falou que a glândula pineal é uma antena com o inconsciente coletivo, né? O inconsciente coletivo é um conceito junguiano, né? Carl Jung, ele foi discípulo de Freud, é um dos criadores da psicanálise juntamente com Freud, né? E Jung rompe com Freud a partir do momento da criação desse conceito do inconsciente coletivo que Freud não aceitava, né? Jung foi um grande estudioso de oráculos, de religiosidade, de fé, de aspectos dos símbolos, né? Ele é criador do conceito de arquétipos. E o que é o conceito do inconsciente coletivo, né? E aí a gente começa a expandir para outros conceitos que o Elton trouxe no chamado. Por exemplo, que o próprio conceito de tempo, e aí a gente se conecta à física quântica também, porque na verdade a gente vai começar a perceber que tudo fala sobre uma só coisa de formas diferentes, né? Mas que não existiria o tempo como a gente concebe hoje, né? O tempo ele não seria linear. É isso. Pausa agora para você absorver essa informação. Você absorveu essa informação? O tempo não é linear. Inclusive, o nosso eu futuro determina o nosso eu de hoje, não o contrário. Essa, para mim, é a informação que mais quebrou barreiras assim na minha cabeça. O que isso quer dizer? Quer dizer, e o Elton falou isso muito bem, que ele não é o Elton por causa do Jung. Jung foi Jung por causa do Elton. E Elton provavelmente está sendo Elton por causa de alguém que veio ainda mais à frente. Existe uma conexão entre o que será e o que se é. Ou seja, a ordem passa a ser o que será determina o que se é. Se eu vou buscar explicar isso de outra forma, enquanto a física quântica, que nesse evento o Elton realmente confirmou que ele está esmiuçando a física quântica também com a teoria da permissão, né? Então, o tempo seria muito mais rizomático. Não sabe o que é rizomático? Busque aí na internet rizoma. O que é o rizoma? O rizoma, ele é uma forma natural, né? Existe uma via que estuda isso que se chama geometria sagrada, e a gente pode tirar esse aspecto sagrado, mas levar a um estudo de formas que se repetem em toda a natureza em diferentes dimensões, desde o micro ao macro. O rizoma é uma delas, tá? A gente tem os alvéolos dos nossos pulmões, a gente tem as raízes de árvores, a gente tem a forma como os nossos neurônios são estruturados, são formas rizomáticas, né?
E aí, se você extrapolar esse conceito e entender que, poxa, talvez, isso é uma inferência de Júlia aqui, pegando a filosofia de Elton, tá? Se as formas, elas encontram correlação em diferentes formas da natureza, em diferentes funcionamentos, também possa acontecer isso, talvez o próprio tempo possa ser assim, né? E essa, então, é a teoria, em parte, a parte filosófica da física quântica, né? Ou seja, por que o tempo seria rizomático? Porque, se você olhar agora a forma de um rizoma, você vai ver que ele são vários caminhos que vão levando a bifurcações. São decisões que você tomou na sua vida. Seria basicamente isso, né? Cada nova bifurcação, um novo caminho. Mas, obviamente, você teve 1 milhão de eus que já tomaram 1 milhão de decisões diferentes. Então, existiria a coexistência de vários potenciais existenciais ao mesmo tempo. Vou dar um tempo para você respirar, tá? Se essa é a primeira vez que você está entrando em contato com esse conceito. Se é a primeira vez que você está entrando em contato com esse conceito, eu aconselho a você assistir o filme Quem Somos Nós? Down to the Rabbit Hole, que inclusive é zero baseado em misticismo e é uma série de entrevistas com cientistas que estavam lá nos anos 2000 já à frente das pesquisas de física quântica, tá? Muito bem, então o rizoma seria uma forma como o tempo funcionaria, por exemplo, né? Então, o que aconteceria? O meu eu me conecto a um eu do futuro. Entre todas essas bifurcações que existem, eu me conectei a um futuro existencial, né? E é essa correlação que faz com que eu seja o que eu sou hoje, né? No filme O Exterminador do Futuro, se eu não me engano, em toda a série tem um conceito similar com respeito a isso, porque é o O'Connor do futuro que determina que o exterminador protetor vá salvá-lo no passado, né? Mas é o eu do futuro dele que vai proteger esse eu do passado para que ele existisse. Então você vê que esses conceitos que o Elton está trazendo e que foram conceitos assim, nossa, muito impactantes também pela forma e pela coragem dele falar o que ele falou, daquele jeito para 4.500 pessoas, são conceitos que já estão rondando os estudos aí desde a década de 60, pelo menos, se a gente pensa em psicanálise, desde o começo do século passado, né? Até do final do século anterior, do século XIX. Bom, nesse sentido, então, voltando à questão da glândula pineal, né? Que foi esse comentário que gerou muito rebuliço. A glândula pineal, ela seria uma antena natural conectada a esse inconsciente coletivo que eu não cheguei a explicar porque eu fui no rizoma, né? Mas eu vou então explicar o que é o inconsciente coletivo. Da mesma forma que não existe a linearidade do tempo, não existe também no inconsciente coletivo apenas a humanidade do passado, porque quando a gente fala do inconsciente coletivo não é todo o simbólico, todas as imagens, todos os arquétipos que compõem o ser humano de hoje. É tudo isso que compõe o ser humano, os 9 bilhões de pessoas que existem hoje, né? Todos esses inconscientes se conectando, falando uma linguagem simbólica, é uma linguagem basicamente imagética, né?
falando uma linguagem simbólica, basicamente imagética, arquetípica, ou seja, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, ou seja, imagens significam algo por si só, passam uma mensagem por si só, né? E nesse inconsciente existem imagens, arquétipos, não apenas da humanidade de hoje, mas também da humanidade, toda a humanidade que já existiu e também da humanidade que existirá. Pausa para você respirar aqui, certo? Então esse é o inconsciente coletivo. Nossa glândula pineal seria uma conexão natural com esse inconsciente coletivo, com todo esse arcabouço simbólico, com toda essa potência informacional que esse inconsciente pode trazer se nós conseguirmos acessar. O que acontece é que hoje a nossa glândula pineal ela está basicamente calcificada pelo estilo de vida que a gente leva, pelo tipo de alimentação que a gente tem, né? Então, uma das coisas que mais calcifica a glândula pineal é o uso de água fluorada, né? Disse nos meios que se estuda sobre isso, não se começou do Elton, tá? Isso já existe uma série de estudos que inclusive o flúor é uma forma de amansar a população, ou seja, nos tornarmos mais ovelhas obedientes. E esse é um spoiler do que virá a seguir. Por favor, não me ataque, eu estou apenas reproduzindo o que foi comentado, né, no encontro. Não que eu também não concorde com isso. Pois bem, então temos o flúor, temos o uso de alumínio, né? O flúor na água principalmente, flúor na pasta de dente, alumínio, uso excessivo de telas, alimentação industrializada, açúcar e glúten. Esses foram os pontos que o Elton trouxe que calcificam a glândula pineal, ou seja, calcificam essa nossa conexão com esse inconsciente, com essa grande potência, esse grande saber informacional que perpassa toda a humanidade, né? Nisso, o Elton trouxe uma quebra, que foi uma quebra para a maior parte das pessoas que é religiosa. Eu não falo espiritualizada, eu falo religiosa, né? O Elton, até onde eu sei, não havia atacado frontalmente, não dessa forma, as igrejas, né? Mas nessa fala dele do chamado, ele comentou das igrejas serem fábricas de pessoas pequenas, né? Por realmente colocarem as pessoas dentro de uma caixinha que funciona quando você é um ser humano pequeno e não quando você é o super-humano. Ou seja, funciona quando você está usando 10% da sua cabeça animal e como uma ovelha você precisa de um pastor, ou seja, você precisa de alguém que é superior a você, você precisa de um pai para que seja uma super consciência, ou uma consciência maior do que a sua, seja para decidir por você, seja para responsabilizar, seja para você não se responsabilizar pelos seus atos, ou entender que a vida é assim porque Deus quis, né? Então, na verdade, se a gente pensa nessa composição simbólica de rebanho, em que nós somos ovelhas, o que isso simbolicamente diz? Que nós somos inofensivas. Ponto número 1. E a gente está falando de um mundo que é de uma realidade cruel. Isso nos deixa expostas, né? A gente perde a nossa gerência sobre nós mesmas, inclusive para nos defendermos, né? Então, por isso a gente precisa de alguém para defender, né? Da mesma forma que os vassalos precisavam dos senhores feudais, né? Então, você aí já instaura uma dinâmica de poder quando você deixa de ter gerência
e autorresponsabilidade sobre a sua própria proteção e vida, né? E nesse sentido também, enquanto alguém que precisa de um pai celestial, pai, me orienta o que fazer, pai, enquanto você está no seu papel de filho, você não completa a sua individuação. Falando novamente em termos junguianos, né? Então, é contra essa perspectiva, no meu entender, né, infantilizadora do eu, que o Elton se coloca, né? Ou seja, nós temos capacidade o suficiente para decidirmos por nós mesmos, para nos autogerenciarmos, para não sermos ovelhas, sermos talvez leoas, sermos tigres, sermos o que for. Ou seja, nós temos capacidade de ir atrás da nossa comida, de nos defendermos, né? Sem que a gente precise de alguém orientando o que a gente precisa fazer, como uma criança precisa de um pai, né? Ou seja, talvez nós precisemos apenas sermos adultos. Essa é a grande fala do Elton. E ser adulto implica não precisar de alguém maior para te orientar. Isso não quer dizer que você deixe de acreditar numa força maior, organizadora de tudo, uma consciência maior. Mas implica que, mesmo havendo algo maior, você tem gerência, né, sobre sua própria vida, sobre você tem responsabilidade sobre as coisas que você decide para você, né? E capacidade para tanto, se você acredita que você é adulto, se você acredita que você é um pobre indefeso, uma criança que precisa do pai, aí realmente essa força jamais virá, né? E esse adulto, em termos de consciência e de compreensão do seu potencial psíquico, emocional, é o que Nietzsche chamava de super-homem. E Elton fala de Jesus também, como que Jesus também falou, né? Existe uma interpretação de que quando Jesus fala eu sou o caminho, não é que Jesus fosse o caminho, mas que o eu, né? E aí Jung chama esse processo de individuação, que você mesmo é o caminho da própria deidade, da própria potência, do próprio Deus. O Deus está em você, né? E aí a gente pensa em filosofias orientais que falam, por exemplo, o Namastê. O Namastê é o Deus em mim, saúda o Deus em você. Mas tudo bem, se você não quer esse papo de jovem místico, a gente pode ir para os estoicos, né? Se você for ler o Meditações do Marco Aurélio, você vai ver que o tempo todo Marco Aurélio, imperador romano, vencedor de grandes batalhas contra sanguinários bárbaros, né? Ele falava o tempo todo na divindade interna, né? Então, só para a gente descontextualizar essa colocação de que essa percepção, uma percepção jovem mística, Haribo, desconectada da realidade, né? Como que ela perpassa grandes homens, grandes líderes também da humanidade, tá? Inclusive, talvez tenha perspassado até o próprio Jesus. A gente fica com essa pulga aí atrás da orelha, tá? E aí, alguém na plateia, né? Eu vou aqui ler só algumas coisas, tá? O chamado é para te convencer a se tornar um super-humano, um guardião dessa mensagem. Qual é essa mensagem? Aqui é a mensagem básica da aliança, que aqui você pode mais, que você pode mais, no fim das contas. Você pode muito mais, né? O super-humano, ele se conecta com um todo, é telepático, não se prende ao tempo. Então já tem a ver um pouco com o que eu falei. Por que ele é telepático? Porque nós estamos conectados, todos esses inconscientes, eles estão conectados, né?
Então, se eles estão conectados, a gente consegue mandar mensagem, não precisa nem de internet, né? A gente tem um Wi-Fi natural que é o inconsciente coletivo e a nossa pineal. Então, para as pessoas que estão mais conectadas, muitas vezes acontece direto, sincronicidade. Nossa, pensei em fulano me ligou, né? Às vezes aqui tá meio enferrujado, mas o Wi-Fi ainda existe, né? Então, sincronicidades existem e nossos inconscientes estão conectados, né? E aí o Elton traz já adiantando, ele traz uma noção muito legal, muito curiosa, que é do eus, que não sou eu. Então o inconsciente, ele não é só meu, não só é o meu inconsciente, esse inconsciente é de todos os eus, né? E as situações, elas refletem os eus que estão ao redor daquela situação. Eu vou explicar isso mais à frente melhor. Eu não vou entrar na questão das ferramentas da aliança, porque isso a própria aliança está começando a falar. Eu vou falar sobre realmente a parte conceitual, que é a mais incrível e a mais intrincada, né? Nesse sentido, né, acho que as pessoas, eu sei que tá havendo um grande desconforto para quem é religioso sobre essa abordagem que o Elton trouxe, mas ele não nega a existência de um Deus, apenas a forma que isso é colocado, né? Ele chega a citar no evento a existência de uma supraconsciência, uma consciência maior, que são até 2 níveis acima da nossa própria consciência, né? Que vê, que controla tudo. Ele não entrou nesse mérito porque já era muita coisa, né? Mas então, para quem é muito religioso, já fica com essa informação para ser uma quebra um pouco menos forte do que ele está trazendo, né? Ele fez uma provocação muito profunda sobre a importância da gente deixar um legado, né? E como que a existência de um filho no mundo, né? Ela dá sustentação a um compromisso com o legado, que é o compromisso que a aliança está tendo cada vez mais, né? E o Elton chegou a comentar, não poderia ser diferente, eu tenho 5 filhos, né? Eu tenho 5 vidas para qual eu quero deixar um mundo melhor, né? Então, ele foi bem enfático com isso. Eu sei que o Pablo Marçal também, por exemplo, é bem enfático com isso, que se você não deixa filhos no mundo, né? Você tá, na verdade, se acovardando diante da vida, né? Assim, eu posso falar isso porque eu não tenho filhos ainda, né? E o que me faz refletir de você estar inconscientemente tomando uma decisão acaba aqui, né? Em vez de tratar o que te levou a tomar essa decisão, transformar isso e deixar um legado positivo no mundo, né? Por exemplo, de passar essa mensagem adiante de que o ser humano pode ser muito mais. Muito bem. Aí ele fala uma frase, né? Pensando nessa frase do Namastê, que para ele não ser Namastê, ele fala: acredite no Deus que mora no espelho. Né? Então você pode levar essa frase menos jovem místico para você. Só aqui avaliando que depois no chamado houveram várias atualizações, né? Em como que a nova aliança ela realmente vai dar um suporte incrível, não apenas com o novo marca-passos que vai ter uma inteligência própria, né, uma inteligência artificial que vai conversar com a gente, vai saber muito mais da nossa vida porque a gente vai estar alimentando marca-passos, mas como a própria aliança enquanto estrutura, vai ter banco, vai ter universidade, vai ter instituto, né, vai ter marca-passo para casal, né, para poder cruzar a informação, banco de contratação de aliados.
aliança divergente para a empresa, vai ter a internacionalização da aliança, né? Enfim, muitas coisas que a própria empresa vai soltar e já está soltando, né? No segundo dia do chamado divergente, o primeiro dia foi essa bomba, que muitas pessoas, principalmente as muito religiosas, foram embora. Foi um dia, assim, bombástico, saiu todo mundo com cabeção, assim, meu Deus do céu. E aí, o segundo dia foi mais leve e traz a provocação, né? Você tem coragem de viver a vida que faz sentido para você, né? Quem te lembra do seu sonho quando você esquece? Porque a gente vai ficando mais velho, a gente percebe que isso vai se tornando muito comum, né? As pessoas vão abandonando seus sonhos, assim. E por preguiça. Eu vou citar uma conhecida minha, que foi uma amiga durante um tempo, em que ela tinha um sonho muito grande de casar, de ter família. Teve uma desilusão amorosa muito grande no primeiro casamento, com uma pessoa que ela ficou 10 anos. Encontrou uma nova, um novo relacionamento, né? E é uma pessoa que nunca pensou em casar, nunca pensou em construir, nunca pensou em ter filho. E aí, essa pessoa, essa que era minha amiga, o que aconteceu? Para não confrontar, para não enfrentar, para não botar o dedo ali, escarafunchar e resolver, e talvez resolver, talvez fosse deixar, né? Tá abandonando todos os sonhos que antes tinha. E você vê que é um processo doloroso, né? Para ela. E triste pra gente que vê de fora. E aí é mais fácil a gente enxergar na vida do outro. Quantas vezes a gente fez isso com a nossa própria vida, né? Que olhando pra vida do outro é fácil, mas quando se trata da nossa vida, quantas vezes a gente já não fez isso, né? Então, essa provocação caramba, você tem coragem de viver a vida que faz sentido pra você, aquilo que você realmente quer? Porque envolve trabalho pra você conseguir isso, né? O Elton falou uma frase muito legal, né? Se esquecer não raro é por conveniência. Ou seja, você se esquecer do seu sonho é porque você tá não querendo enfrentar todas as questões que estão envolvidas em fazer o seu sonho acontecer. Por exemplo, encarar as relações que estão uma porcaria, né? Ou que precisam melhorar. Ou que estão faltantes numa série de coisas, né? Ou a sua própria relação com você mesmo, enfim. E aí o Elton fala, né? O impossível construído por pequenas partes possíveis é o próximo passo, que o Ramon depois trouxe muito bem. O que que você com o que você deve se preocupar? Com o sonho que você quer alcançar, ou seja, qual é o seu eu do futuro? Como você se vê? E não é aquele eu que, eu tenho pavor do que vai... Não, esquece o pavor. O que você quer? Bom, eu, Júlia, eu quero estar morando numa casa incrível, assim, com uma arquitetura modernista, de madeira de lei, com vidro. Eu vejo uma cena em que eu tô chegando em casa num carro X, cor azul, royal, as minhas unhas estão de tal cor. Eu tô vestindo uma calça de couro preta, com um pullover de tricô branco, tô com a minha filha no banco de trás, saio do carro, vejo meu marido, a cozinheira, falando, dona Júlia chegou, tem comida fresca, né? Porque também pensar todas essas facilidades é bom. Eu me conecto, então, esse é o meu sonho. Né? Agora trazendo para o que o Elton falou no primeiro dia, esse é o meu sonho. O que você quer? Para além de todas as questões. Não, você não pode querer ser rica porque isso é feio. Você não pode querer ter uma situação, uma funcionária em casa porque isso não cabe mais nos dias de hoje. Você não pode, hoje em dia a gente não pode nada, né? A gente tem que se fechar no que uma série de pessoas
que se acham no direito de dizerem o que os outros podem ou não podem, e a gente que se lasque, né? A gente que entre na caixinha que eles deixaram pra gente. Então, não. Você tem que pensar o que você quer. É digno. O meu sonho é digno. Eu quero isso. Eu quero isso. Então, eu vou me conectar com esse futuro. Tracei essa isca pra teia, eu dei a mão ali pra minha Júlia do futuro, e eu vou começar a tensionar, eu vou começar a puxar. Eu vou começar a puxar pra eu chegar onde eu quero chegar, né? E aí, para fazer esse caminho, você vai precisar encerrar relações, vai precisar trabalhar mais, de forma mais inteligente, vai precisar... O que esse teu sonho, ele pede de você? Às vezes, o seu sonho pede outras coisas. Às vezes, o seu sonho é você... que é tão legítimo quanto, é você ficar em casa, cuidar dos seus filhos, dar apoio pro seu marido. Então, o que precisa acontecer para que esse sonho se realize, né? Você dando as mãos aí para sua versão do futuro, quais são as ações, as pessoas que você precisa deixar de ver, as outras que você precisa ver mais, o tipo de ambiente, né? O Jordão falou muito sobre isso também, o ambiente, no último áudio dessa semana. Quais ambientes você precisa estar vivendo para que essa versão de você ela exista, né? Todas as junções rizomáticas ali, todas as decisões que precisam acontecer para que você chegue onde você quer chegar, né? O Elton fala então, o impossível é construído por pequenas partes possíveis. Próximo passo, a próxima decisão rumo àquele eu que você mirou. O que é? Bom, eu vi, por exemplo, que naquele eu meu do futuro, eu tava loura de novo. Aí eu já tomei um próximo passo. Falei, opa, eu vou voltar a ser loura. Fiz luzes, pronto, eu já tô mais próxima ali do eu que eu quero ver. Eu sei até a cor de unha, não é essa cor, obviamente não seria essa cor, essa é uma cor de final de semana, não é a cor com a qual eu vou trabalhar e construir o sonho, eu sei a cor que eu tô usando na unha. Então, quando eu tô realmente comprometida, quero tomar as ações pro sonho, eu vou estar com a cor de unha que eu tô usando. Como é que eu falo o meu eu do futuro? Eu falo palavrão? Não faz sentido. Então, opa, vou cortar. Olha, eu como carioca, dificílimo, gente, difícil. Mas então, são os próximos passos, né? O impossível é construído por pequenas partes possíveis. Obviamente não fica por aí só, tem outros compromissos que precisam ser feitos, por exemplo, trabalhando sábado para o que eu quero construir, não só sábado, né? Tô gravando isso aqui para vocês porque me obriga a estudar, né? Então, todas essas são ações rumo a esse sonho meu, e você vai ter as suas ações. Então, PDA. E o PDA você vai incluir no seu marca-passos, porque vai ter inteligência artificial que vai, inclusive, te cobrar quando você não tomar as atitudes que você se comprometeu a tomar no prazo que você se comprometeu a tomar, né? O Elton fez muito a analogia da lamparina, né? De nós sermos carregarmos essa lamparina que acende a luz da consciência, não só para nós mesmos, mas para quem está perto, né? A lamparina não está no conhecimento, ela está na aplicação, não é para obesidade intelectual, né? Você precisa fazer uma nova versão de si que funcione melhor e não que apenas saiba mais. Vou repetir. Você precisa fazer uma nova versão de si que funcione melhor e não que apenas saiba mais. Tá? Aí eu vou voltar novamente na questão, voltar à questão do passado, né? Vamos lá, preparem aí, é forte. Você no futuro planejou o passado, tá? Então é isso, eu tô me conectando a essa versão potencial que já existe. Como é que eu faço esse futuro acontecer? Eu entendo quais são os pequenos possíveis que fazem o impossível, né? É basicamente botar fazer o plano perfeito e botar o plano perfeito em prática, né? Ou seja, primeiro eu faço,
depois eu faço de novo, depois eu melhoro, né? Então, consistência. Vamos focar no que precisa ser feito, né? Planejar e fazer. O Elton firmou muito nessa questão desse super-eu, de que quem controla tudo somos nós mesmos, né? E os envolvidos na situação. Ou seja, ele deu um exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal difícil, para vocês entenderem até onde vai a colocação, né? Quem controla tudo é você, quem controla tudo é o eu, que não é só eu, são os eus envolvidos naquela situação. Por exemplo, o meu irmão, queridíssimo, literalmente meu brother, que ele era muito meu amigo, ele faleceu num acidente de moto com 49 anos de idade. Assim, tava numa curva ascendente como empresário, lindo, gente boníssima, assim, amadíssimo. E ele faleceu como? Um cara ali na Barra da Tijuca, meu irmão estava saindo de uma reunião, ele estava passando embaixo, ele optou por uma avenida de alta velocidade sair e atravessar a avenida embaixo da passarela, onde é escuro, né? E meu irmão estava vindo de moto com a Harley dele, não conseguiu frear, e na verdade meu irmão foi atropelado pelo pedestre que optou passar embaixo, literalmente embaixo da passarela, né? Nem o rapaz, nem meu irmão aguentaram os ferimentos, faleceram ambos basicamente ali mesmo. Muito trágico, muito triste, né? Mil questões que você pode falar, meu Deus, trazendo agora para a metodologia da aliança. Já pensou quantas decisões, quantas coisas tiveram que acontecer para aqueles dois, para que naquele momento, numa terça-feira, dia 5 de julho, né, sei lá, 7 horas da noite, eles se cruzassem naquele ponto? Vocês já pensaram quantas decisões, desde escovar o dente para cá ou para cá, paro para pegar o óculos que eu deixei, vou amarrar o sapato? Vê se o cara tivesse decidido amarrar o sapato antes de atravessar por baixo da bendita passarela, ou se ele simplesmente tivesse decidido ir por cima, que a passarela existe para isso. A Júlia dessa realidade talvez estivesse com o irmão aqui, ou talvez não, porque talvez essa tenha sido um PPP, né? Esse é um PPP que a Júlia dessa dimensão precisou passar com o irmão que teve o PPP dele, e o rapaz que faleceu também teve, ou seja, eles preferiram, né, e permitiram aquela circunstância envolvendo os dois, ou seja, uma decisão foi tomada, os inconscientes se conectaram, fatos aconteceram, né, de formas totalmente tortas para que aquele nó no tempo acontecesse e puf, aquelas vidas terminassem ali. Mas foi uma pré-queda, uma queda só daqueles inconscientes, só daqueles dois eus? Não, né? Foi uma pré-queda que envolveu, talvez, com certeza, centenas de eus, né? No caso do meu irmão era uma pessoa muito amada, muita gente gostava muito dele. Então, gerou uma comoção na família. O outro rapaz, talvez o mesmo tenha acontecido, né? E aí você fala, tá, e aí, Júlia, o que isso quer dizer? Quer dizer que foi um acordo entre todos, na visão da aliança, foi um acordo entre todos aqueles eus ali, inclusive o meu, que amo profundamente meu irmão,
de alguma forma, preferir, permitir, né, aquela situação. Precisei dessa situação, né? Assim como minha mãe, que até hoje é muito difícil. Então, assim, cada um tem a sua parte nesse quinhão. Lide com essa informação, tá? Então, a partir desse ponto, é o suprassumo do chegou para você, é seu. Não tem mais acaso, entende? Não tem mais acaso. Chegou para você, é seu, parte do seu inconsciente decidiu por aquilo. Ah, meu marido me traiu, parte do seu inconsciente quis aquela situação. Ai, meu filho faleceu, foi impactado, parte do seu inconsciente precisou. Perdi o emprego. O que você pensar? Aí pensa nas coisas boas. Poxa, chegou um novo cliente, subi meu teto financeiro, ganhei um carro, me curei de X situação. Nossa, tô com dinheiro para botar, fazer um procedimento, fazer peeling, tirar aqui, pita. Tudo isso, todas essas decisões, merece ou não merece, permite ou não permite, bom ou ruim, é teu inconsciente, é o que você se permite vivenciar, o que você acredita que é válido para você, né? Permissão, né? Não apenas isso, mas também. E aí, nessa perspectiva, os Zeus controlam tudo, porque pensa só em engenharia, para esse caso do meu irmão, para acontecer esse negócio. Muita engenharia, né? Às vezes é muita engenharia para as pessoas se conhecerem, para o amor acontecer, né? Ou seja, a engenharia do acaso que não existe, ela não é apenas para as situações que a gente julga trágicas, ela também se aplica a tudo, inclusive as coisas incríveis e milagrosas e maravilhosas, né? Porque não existe bom ou ruim. E essa é uma outra proposição que o Elton traz. Não existe bom ou ruim. Existem fatos, existem coisas que acontecem, né? E no fim das contas, tudo você pode trabalhar. Tudo vira matéria para você crescer, né? Porque ele fala também que é a pré-queda que te separa da sua versão para o futuro. Você precisa das pré-quedas para você se tornar quem é o seu eu do futuro, né? Ou seja, possivelmente essa minha visão do futuro, na verdade, essa minha visão do futuro eu só passei a ter depois que o meu irmão faleceu. Olha que curioso, tô me dando conta disso agora. Provavelmente essa versão do futuro de alguma forma precisava disso, porque essa situação me fez crescer, me fez correr atrás, me entender, estudar. Eu entrei para a aliança. Olha só, quanta coisa incrível que veio de um fato aparentemente trágico, aparentemente desastroso, né? O Elton fala ainda com relação à consciência maior Deus, que ele se experimenta em nós, porque ele quer expandir. Nós somos pequenas células desse grande todo. Então a gente pode pensar que é como se Deus fosse... se nós fôssemos Deus, né? Nós seríamos as células, os átomos, tudo que compõe e que faz parte do nosso... Olha quanta coisa incrível, gente. Só para fazer isso aqui, tem uma célula do meu cérebro que manda uma corrente, logística interna, vamos levar energia, informação, aí chega aqui, tem os músculos, os tendões, gente, vamos lá, puxa aqui, tem uma inteligência dentro da gente, é incrível, nós somos seres incríveis, né? Então, o que será, né? Vamos aí acompanhar os próximos estudos, né, dessa consciência maior que se experimenta em nós e que quer se expandir. Nós somos pequenas partes do todo. Eu vou fechar essa aula em 1 hora. E aí, se vocês quiserem uma segunda parte, vocês vão me falar. Se não, vou fechar por aqui. Vocês que lutem também para ir atrás de mais conteúdo, né? Vamos cortar essa versão infantilizada dos nossos erros, né? Então... não serei uma mãe aqui, serei uma adulta falando com adultos, tá? Muito bem.
Elton traz ainda, né? Você está controlando eventos próximos e distantes para provocar o evento que você PPP. Então, nesse caso do meu irmão, a gente pensa, né? Tem aquela frase que fala que o bater de asas de uma borboleta num canto do mundo pode criar um furacão do outro lado do mundo, né? Então, como que nós estamos totalmente interligados nessa dimensão existencial que estamos, porque nós aqui, eu e você, a gente está coexistindo num ponto rizomático do tempo. Com várias decisões, nós escolhemos essa possibilidade de tempo. Agora, talvez uma outra versão sua e minha, nós nos encontremos em outro momento, fazendo outra... Talvez agora nós em outra dimensão, estamos tomando um sorvete de baunilha na Disney, que a gente se conheceu presencialmente em algum lugar. E aí a gente pode estar falando, nossa, imagina se nós estivéssemos em outra... Será que existem outras dimensões? Talvez a gente nem tivesse conhecido a aliança. Talvez exista uma dimensão assim. Loucura, né? Mas está comprovado pela física quântica que é uma possibilidade. Muito bem. Você está controlando tudo. Se estou controlando tudo, eu posso escolher melhor. Experimentar versões melhores, né? Eu controlo tudo. Seja grande... aí o Elton aconselha. Seja grande, queira crescer. Então, vamos parar com essa história. Entra na aliança, a dívida... Cara, vamos pensar, tá, a dívida é importante matar, mas que mais? Aí, então, vamos pegar assim, em vez de 10% da nossa mente, eu quero ir pra, poxa, pelo menos 60%. A Júlia com 60%, o que ela atinge na vida dela? Cara, eu quero conhecer o Schwarzenegger, que eu adoro o Schwarzenegger, eu quero conhecer, sei lá, o Thales Gomes, que é um cara que eu admiro, eu quero entrar em contato com Marco Aurélio, porque já que o tempo ele não existe, como é que eu posso me conectar? Se o tempo não é linear, existe alguma forma de eu me conectar ao inconsciente desses os grandes homens que já existiram, grandes homens e mulheres que vão existir, né? Como é que eu aplico isso à minha vida? Como é que eu me torno grande? Como é que é minha maior versão? O que eu posso fazer? Eu posso ser filantropo, eu posso impactar milhões de pessoas com algo que eu vou descobrir, né? Eu posso impactar a minha família de uma forma que eu vou criar seres incríveis que vão fazer do mundo um lugar muito melhor. Eu posso dar suporte para o meu marido fazer isso. Qual é esse meu eu maior? O que eu quero para mim, né? Se conecte com isso, né? Muito bem. E todos esses eu estão em conjunto impactando, inclusive, as decisões que você está tomando agora, né? Todos os futuros possíveis existem e você vive todos em realidades paralelas. Muito bem. Você não cria, nesse sentido, né? Você não cria sonhos, você se lembra de sonhos quando o seu eu futuro avisa. Vou ler de novo. Você... Cadê? Até fugiu aqui. Você não cria sonhos, você se lembra de sonhos quando o seu eu futuro avisa. Qualquer futuro que você dá conta de ver, ele já existe. Se foque em ativar essa teia. É isso, ativação de teia. Não se foque naquilo que você não quer. Então, para além de resolver dívida, poxa, se conecta com esse sonho imenso que você quer no futuro. Visualiza, acredita nele. Se você visualiza, é porque você lançou a teia. Você deu a mão ali, ó. Aquela sua versão do futuro, deu as mãos para você e falou, cara, tô aqui, vou te puxar. E a gente sabe quando a gente ativa a teia, o que acontece? Pré-queda. Ah, mas eu não quero pré-queda. O Elton falou uma coisa muito boa. Ela falou que a única pessoa que não tem pré-queda é aquele torcedor de time de futebol, né, barrigudo,
que tem um casamento péssimo, mal e porcamente cria os filhos, vai pro bar, encostar a barriga no balcão do bar, ver jogo, tomar chopp. Você acha que esse ser humano ele tem problema, assim, questões existenciais pré-queda? Não acontece nada na vida desse ser humano. Por quê? Porque ele não tá tentando nada, né? Então, seguindo aqui o nosso tempo, eu vou te deixar com essa provocação. Aí depois você me fala se você quer a continuação dessa aula. As pré-quedas, elas separam você da sua próxima versão, da ativação da teia que você está fazendo, né? Então, visualizou, eu quero isso aqui. Deu as mãos, teu eu do futuro começou a puxar, né? Vai esticando a corda, começam a acontecer as pré-quedas. As pré-quedas, elas vão te separar dessa sua versão do futuro. Então, se você quer casar, vão acontecer coisas que vão testar se você realmente quer aquilo. Se você quer melhorar seu casamento, vai aparecer ex-namorado, vai acontecer um monte de coisas para te testar se você realmente quer aquilo que você quer. E você precisa passar por aquilo para que você honre e se torne a versão que vai ter aquilo que você quer ter, né? Se você quer ser um tremendo empresário, você precisa passar pelos perrengues que vão forjar essa tua nova versão, né? Então, não queira fugir das pré-quedas, não tenha medo das pré-quedas. São elas que vão forjar a versão que você quer se tornar, elas fazem parte do processo. Certo? Então se foque em ativar as teias do seu sonho grande. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é, assim, filosoficamente pesado, forte, por isso que eu tô deixando aqui em 1 hora. Dúvidas, comentários, deixem aqui abaixo, respeitosos, claro. Tô reproduzindo aí um conteúdo passado. E é isso. Espero que aproveitem. Grande beijo.